Ribeiro do Vale, renomado cientista brasileiro, formou inúmeros farmacologistas que se espalharam por diversas instituições, disseminando o conhecimento científico em todo o país. Como uma árvore-mãe, suas contribuições germinaram novas gerações de pesquisadores. Nascido em 1908 na cidade do interior de Minas Gerais, Guaxupé, de 1927 a 1932, cursou a Faculdade de Medicina da USP. Formado, ele trabalhou no Hospital Juqueri, né? Que era um asilo de pessoas com problemas mentais, né? E ele dizia que ele aprendeu muita coisa sobre o comportamento humano nessa ocasião, né? Foi lá que ele disse que teve contato, né, grande com este paciente, na realidade, né, era um paciente, né, que fez com que, né, ele desse um privilégio muito grande, como eu já disse, né, a plantas que tivessem ação no sistema nervoso central. Né? Entre elas, né, ele fez também, né, um estudo na época com o professor que ele tinha na USP, né, de algumas dessas plantas, realçando, né, o estudo da maconha, né, do cânhamo nacional. Em 1933, defendeu sua tese de doutorado em catatonia experimental no Instituto Butantan, sob orientação do Dr. Thales Martins. Lá no Butantan, aquele centro de endocrinologia experimental que tinha a atividade dele, basicamente, do Thales Martins, e aquele embrião de endocrinologia clínica que eles já chamavam endocrinologia experimental. E ele começou a se dedicar ao estudo da endocrinologia do homem, né? Também fazendo aí não apenas o estudo, tá, dos hormônios masculinos, que na época já se conhecia, mas não tinha para uso, né? E também da influência desses hormônios todos no comportamento, né, do macho. Contratado pela Escola Paulista de Medicina, ele iniciou seus trabalhos em endocrinologia experimental e, em 1939, tornou-se catedrático de farmacologia. Ele contava uma história, tá, muito trágica, já daquela época, tá, que o Butantan acabou sendo administrado por pessoas que tinham mais indicações políticas do que certamente científicas, e o laboratório científico acabou sendo fechado, né? E ele saiu de lá, então, né, e a carreira dele foi transferida para a Escola Paulista. E ele desenvolveu na Escola Paulista de Medicina mais o estudo da endocrinologia do que realmente o estudo das plantas medicinais, né? Mas foi esse estudo que garantiu que na Escola Paulista ele pudesse ter o laboratório, porque a endocrinologia também estava precisando de um desenvolvimento e de um apoio de quem conhecesse essa endocrinologia. Isso é a origem da endocrinologia em São Paulo. Você tem duas origens, abrindo um parênteses rapidamente, porque tem a origem que vem da Escola Paulista de Medicina e a origem dentro lá da USP, no Instituto da Faculdade de Medicina da USP. É um outro início, um início metabólico, complexo, cheio de gente genial. Mas esse da Escola Paulista é realmente um marco importantíssimo e que acaba num terceiro ponto, que é a formação da pós-graduação na endocrinologia clínica, que ele também deu os primeiros passos. Você vê, esse é um intervalo de tempo muito grande e que ele é a pessoa iniciadora nesses momentos. Buscando aprimorar suas habilidades e ampliar seus horizontes,
Ribeiro da Valle partiu para os Estados Unidos, onde trabalhou em importantes universidades e clínicas, especializando-se em endocrinologia. E ele ficou algum tempo em algumas universidades, tá? E teve o contato, tá, real, tá, com a Sociedade de Farmacologia Americana, que tinha sido formada naquela época em que ele estava, tá, por lá. Tá? Ele esteve visitando vários hospitais, veja, no fim da década de 40, tá? Ainda a pesquisa não devia ser tão avançada quanto se desenvolveu aos poucos, né? E ele teve que ir aos hospitais. Ele ia aos hospitais vários, tá, que a bolsa dele permitia, né? E ele trouxe essa experiência também, tá, como uma parte de experimentação clínica, porque a farmacologia era realizada no hospital. Mesmo porque, né, até aquela época da visita dele aos Estados Unidos, né, desse estágio que ele fez, né, ele tinha um laboratório pequeno no Hospital São Paulo. Então, ele estava também no ambiente hospitalar. Ao voltar ao Brasil, Ribeiro do Valle enfrentou desafios, mas nunca desistiu de seu objetivo. Com sua determinação, montou laboratórios pioneiros no Hospital Escola da EPM, criando um ambiente propício para a pesquisa farmacológica. Desde o começo, né, o professor se preocupou em formação de pesquisadores. Ele falava, não é bem pesquisador, né, porque para ser pesquisador é preciso ter um receptor especial. Né? O que a gente quer, tá, é que o pessoal entenda, tá, o que seja a pesquisa, tá, e que participe da pesquisa. Nós precisamos formar, portanto, não é pesquisador, nós precisamos formar recursos humanos. Não é? Mas o recurso humano daquela época, o que faltava mesmo, era o recurso humano nas áreas de pesquisa, nas áreas chamadas básicas, né? Nas áreas básicas. E ele plantava dessa forma. Né? Ele dava, né, cursos de treinamento, né, para atrair o pessoal à pesquisa. E eu fui um dos atraídos por um desses cursos de pesquisa. Então, eu começou a dar esses cursos, que ele chamava teórico-práticos, né, em que ele dava as aulas. E o pessoal assistia ele manipulando os animais, tratamentos, os ratos, que ele... O animal de experimentação nossa era os roedores, era o rato, principalmente o rato, que é muito mais dócil que o camundongo, né? E é maior, é mais fácil a gente segurar, né? Mas que você não vai segurar, você tem que saber lidar. E ele falava, você precisa aprender a tratar com o seu paciente. O meu paciente precisa ser tratado com muito carinho, não é? Porque senão ele foge, mas o seu também vai ser igual. Porque eu sou paciente humano. Eram aulas deste tipo que conquistavam o pessoal. Né? Tanto assim que, terminado este curso a que eu participei, né, ele abriu algumas vagas que ele chamava de monitores, tá, para tocar algumas pesquisas aqui no laboratório, sem responsabilidade, com responsabilidade sim, mas sem obrigação. Né? Sem obrigação. E 12 foram para este desafio. Então, ele conseguia criar um clima assim, muito favorável para a interação das pessoas, né? Além do entusiasmo pela ciência, que puxava as pessoas, entusiasmava os alunos. Dr. Valle era uma pessoa muito simples, de tal forma que, apesar de catedrático e de uma figura, né, em termos de farmacologia no Brasil, ele era uma pessoa muito simples e tinha um contato muito, muito bom com os alunos, um contato que eu diria assim, paternalista. Ele gostava dos pequenos que iam visitá-lo no laboratório. Pequenos mesmo. Meus filhos foram visitá-lo no laboratório. E ele sempre dizia... Venha aqui até a minha sala. Não é? E contava, mostrava uma coisa e outra que era diferente. Depois falava, olha aqui, tá? Uma bala, um doce para você. E dava uma bala para a criança.
né? E a criança, claro, sempre gostou de doce, não é? Saíam todos ou meio assustados com aquilo, ou então saíam sorrindo, mas com a bala na mão, né? E voltavam, né? E quando eles saíam, né, o professor falava: hoje ele veio porque ganhou uma bala, veio me ver. A próxima vez, né, talvez ele volte para a bala, né? Mas quem sabe ele se acostuma, tá? E daí nós temos mais um pesquisador aqui interessado. Ribeiro do Vale acreditava no poder da educação e buscou incessantemente novos talentos. Ele ministrou cursos em diversas instituições, disseminando o conhecimento científico e plantando sementes que germinaram em outras regiões do Brasil. Foi que num momento que ainda estava muito no início da pós-graduação, nos anos 70, o professor Ribeiro do Vale percebeu a necessidade de nuclear pessoas pelo Brasil. E ele começou bem antes disso, da pós-graduação realmente ser estruturada no Brasil, ele começou dando cursos de aperfeiçoamento, sobretudo no Nordeste e em alguns outros estados, e recebendo também pessoas para fazer curso de aperfeiçoamento aí na Escola Paulista, na farmacologia. E ele foi muito legal também, porque no final do curso, o curso acabou dando para cada um dos alunos um certificado. Isso era o máximo, um certificado de um curso, né, de farmacologia prático, ministrado pelo professor Vale, da Escola Paulista de Medicina de São Paulo, e seus monitores. Então, isso foi fabuloso. E nós tiramos, inclusive, uma foto, que eu acho que vocês têm também essa foto, né, onde o doutor Vale aparece no centro da foto, e ao lado, do lado direito, acredito, é exatamente o professor Paulino Pinto de Barros, que era o catedrático. Junto ao professor Paulino tinha o assistente do catedrático, e no caso o professor Paulino, que era o doutor Leão Santiago, e todos os alunos dos cursos de farmácia e de medicina que tiveram a aventura, eu diria. Ele serviu de embrião, como eu falei, para o curso de pós-graduação em farmacologia, que iria se instalar vários anos depois. Hoje em dia, o nosso curso de farmacologia da UFC tem um conceito 7 da CAPES, portanto, é um curso de excelência. E o mais importante, tudo isso a gente, lá indo para trás, deve ao professor Vale, e essa história de nota 7 é fundamental. Por quê? Porque no Nordeste nós somos o único curso que tem um conceito 7 em farmacologia. Então, quando nos anos 70 começou a iniciar a pós-graduação estruturada pelo CNPq e a CAPES, ele logo montou o programa de pós-graduação, mestrado, depois doutorado, né, na Escola Paulista de Medicina. E, com isso, ele conseguiu formar um grande número de pessoas. Quando eu falo ele, estou falando da equipe também, né? E que ele recebia, naqueles momentos, muitos professores do Nordeste, e ele tinha uma capacidade de não escolher só pessoas boas. Ele treinou muitas pessoas de estados muito deficientes e que precisavam, e isso fez uma diferença brutal no desenvolvimento da farmacologia no Brasil, né? Ribeiro do Vale foi uma figura ativa em várias associações científicas e instituições governamentais, onde sua influência contribuiu para o avanço da farmacologia e do desenvolvimento de medicamentos em todo o país. A participação dele nas políticas públicas de medicamento, como no caso da Central de Medicamento. Ele ajudou a criar a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. Ele era um participante ativo da Sociedade Brasileira de Farmacologia. Foi criada em 1971 a Central de Medicamentos, né, vinculada à Presidência da República, né, que era para produzir esses medicamentos, para fornecer esses medicamentos para a atenção primária, né. E havia uma comissão, e essa comissão, formada por notáveis daquela época, né, tinha lá a presença do professor Vale, né, que foi levado
tá, a presidência dessa comissão. Tá? Surgiu nessa comissão da SEMI, tá, um programa. Tá? Houve uma discussão interna, tá, e o Ribeiro do Vale teve um poder de convencimento para fazer com que, tá, a Central de Medicamento investisse num programa, tá, para desenvolvimento de medicamentos no Brasil. A única alternativa de transformar aqueles medicamentos populares, da medicina popular, os fitoterápicos, as plantas medicinais, em medicamentos, tá, de uso para o atendimento primário à saúde. Né? E este programa, tá, reuniu, tá, que foi aprovado pela SEMI, ele reuniu os que eram conhecidos no Brasil como pesquisadores de plantas medicinais. Precisávamos de botânicos por causa da planta, precisávamos de químicos para padronizar a planta, para estudar a planta nos seus constituintes químicos. E precisávamos do farmacologista para confirmar, tá, se a atividade estava presente. Estudo, não é? E sempre, tá, houve uma dificuldade grande, tá, entre essas três áreas. O botânico tinha dificuldade, às vezes, de encontrar a planta do jeito que haviam já definido no projeto inicial. Tá? O químico tinha dificuldade em atender o que o farmacologista estava pedindo para fazer os testes. Né? E cada um começou, então, a trabalhar, tinha que trabalhar. O projeto era de 2 anos, né? Não tinha tanto tempo assim para fazer esses estudos. Depois, uma outra dificuldade. Tá? Quem é que estava fazendo os estudos? Nós estávamos, talvez, com a nata. Tá? Mas a nata, tá, é uma parte muito pequena do todo que é necessário. Tá? E isto foi muito claro, tá? A interação, tá, era demorada, porque o que um fazia rápido, o outro demorava muito para fazer. Não é? Além, tá, do entendimento, porque o químico não atendia o que o botânico estava falando, tá, e não atendia, talvez, o que o farmacologista estava pedindo. E nós, por outro lado, não sabíamos por que eles não faziam do jeito que a gente queria. Né? Então, isto foi o entrosamento necessário para o estudo piloto, né? O estudo piloto, que foi a primeira coisa a ser revelada. Foram as plantas todas estudadas, foram coletadas, foram estudadas, foram montadas equipes para estudar, tanto de botânica, de química, como de farmacologia. Eles se entrosaram, né? Houve, né, um grande benefício, o maior benefício que eu sempre reputei, né, desse projeto, foi que nós formamos uma grande amizade. Tá? Todos nós sabíamos, tá, quais eram as dificuldades, tá, e as facilidades que cada um podia enfrentar. E esses resultados foram apresentados 1 ano depois, né, para ver aonde que a gente tinha chegado com o projeto. E a reunião transcorrendo bem, nós nos entendendo muito bem, porque estávamos no nosso ambiente, quando o representante da SEMI simplesmente levantou e falou: mas, professores, eu estou aqui há já quase 2 dias e vocês não apresentaram nenhum medicamento para a gente colocar na prateleira. Não é? E daí todo mundo olhou assustado para ele e falou: mas o senhor queria um medicamento desenvolvido em 1 ano, do zero? Né? Ele falou: pois este era o objetivo do projeto. Né? Que para nós era um projeto piloto, para ele era um projeto de solução do problema que eles tinham de produzir os medicamentos. E acabou que a reunião foi interrompida, né? E a ameaça que ficou pairando ali foi cumprida, o projeto simplesmente foi terminado. Este mesmo pessoal se reuniram para formar um grande projeto agora, nacional. Porque, além do benefício do conhecimento, né, que nós nos conhecíamos, né, entre nós mesmos, né, nós vimos que nós éramos muito poucos, insuficientes para este tipo de projeto. Então, precisávamos, sim, dar prioridade, né, à junção de mais laboratórios,
fazer com que esses laboratórios fossem mais treinados, né, para poderem participar, né, e também fazer uma descentralização, sair de São Paulo, Rio, Paraná e um pouquinho de Minas, né? Minas não tinha entrado no primeiro, mas, né, abrir isto para o Brasil todo, né? Então, do projeto piloto, saíram, tá, estas prioridades. Para desenvolver um projeto desse tipo, nós precisamos treinar pessoal, não é? Precisamos formar novos núcleos. E esta, né, foi a política científica dele. Convencer os órgãos governamentais, né, que nós sim tínhamos capacidade de desenvolver medicamentos a partir de plantas. E o convencimento foi tão bom que a própria SEMI, em 1982, aprovou o segundo projeto de plantas medicinais, tá? Já corrigindo, né, aquelas falhas que haviam sido detectadas no primeiro projeto piloto, né, e que foram apontadas, tá, pelos que estavam conduzindo agora, né, esta política na sua base, isto é, pelo órgão que tinha que ser, tá, o financiador, né? Então, a FINEP não quis financiar, a SEMI apoiou, mas fez um projeto totalmente diferente, muito mais abrangente, como nós havíamos chegado à conclusão que precisava. Enquanto isto ocorria na SEMI, no segundo projeto, o professor Vale estava empenhado em fazer um instituto, né, que encabeçasse no país todo esse desenvolvimento. O Dr. Vale foi o primeiro, não sendo clínico, foi o primeiro diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia em São Paulo, porque já tinha começado no ano anterior a Sociedade Brasileira de Endocrinologia do Rio de Janeiro. Naqueles anos, a divisão do país era Rio e São Paulo. São Paulo bem menos que no Rio, né? A atividade principal era em São Paulo, era no Rio. Então já existia uma sociedade lá e no ano seguinte se formou a Sociedade Brasileira de Endocrinologia de São Paulo e ele foi o primeiro presidente. O Dr. Decour, eu acho que ele nem fez parte da diretoria, assim, ativamente, mas o Dr. Vale, então, entrou nessa primeira diretoria. E isso ficou porque a revista, os arquivos brasileiros de endocrinologia começaram a ser pensados nesses anos, que eram anos 50 já, a ser controlados, alimentados pela produção científica de alguns e do Dr. Vale, de forma muito importante, robusta, né? Em 1977, Ribeiro do Vale deu vida ao INFAR, uma instituição que representou o ápice de sua carreira. Esse legado continua vivo até hoje, com seus efeitos disseminados em toda a farmacologia brasileira. Ele conseguiu formar esse instituto que foi chamado Instituto Nacional de Farmacologia, né? E foi, tá, com a responsabilidade, né, de desenvolver medicamentos. É a primeira vez que uma instituição representa inúmeras cadeiras da área básica em medicina e congrega os cursos de biomedicina, que depois eles vêm a formar, né, a construir. Ele e o doutor Leal Prado, que formaram uma dupla importante ali do INFAR, né? Eles construíram o INFAR, fizeram aquilo virar um instituto dentro de uma universidade. Ainda não era a Universidade Federal quando o INFAR foi formado. Então, esse instituto é um marco, a meu ver. No ano seguinte foi aposentado compulsoriamente da Escola Paulista de Medicina, da qual recebeu, em vida, o título honorífico de professor emérito. Foi professor conferencista do CNPq, presidente do Comitê Assessor da Área de Farmacologia do CNPq e do Conselho de Pós-Graduação da Escola Paulista de Medicina. Recebeu a comenda de oficial da Ordem do Rio Branco e o Prêmio Astra de Medicina e Saúde Pública.
Mesmo com todas as honrarias e a importância que atingiu na farmacologia nacional e internacional, professor Ribeiro do Vale, ou como muitos o chamavam, Doutor Juquinha, foi sempre um homem dedicado a ajudar os outros. Ele tinha uma vontade de ajudar todo mundo. Quando ele voltava para Minas, era muito engraçado. E as pessoas procuravam, porque, o doutor José Ribeiro do Vale estudou em São Paulo, médico, vamos lá, né? A fama dele era essa. Então, as pessoas vinham das fazendas e não sei o quê, e tinha vezes que a gente entrava dentro de casa, eu ia brincar com os meus primos, voltava, eu entrava dentro de casa, tinha queijo, verdura, galinha, porque as pessoas não tinham como pagar para ele. E muitas das coisas ele não aceitava, ele sabia como as pessoas eram. Então, ele sabia que para certas pessoas era muito difícil. E a maioria das vezes ele pegava essas coisas, não ficava para a gente. Ele ia lá depois, fazia uma ponte para doar para outras pessoas. Entendeu? Então, isso tudo foi me mostrando que você tem que se dar para as pessoas, gostar das pessoas. Não precisa amar todo mundo, mas gostar, você precisa gostar de todo mundo. Você precisa se doar. Eu acho essa coisa. O meu pai se doava. Era um professor. Era nato dele ensinar. Não só ensinar medicina, ser cientista, as matérias que estavam lá na faculdade, etc. Não isso. Meu pai era um professor de vida.